Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o nosso clube do livro aqui, em Terapia do Esquema, livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema, e hoje vamos estudar o capítulo 11, os métodos criativos com os modos de enfrentamento. A gente vai ver os três tipos dos modos de enfrentamento que a gente tem aí: a resignação, a hipercompensação e a evitação, e o trabalho com a cadeira. Como que a gente pode utilizar o trabalho com a cadeira aí para enfrentar esses três modos de enfrentamento de uma maneira criativa, tá? Mas antes de prosseguir, se você ainda não se inscreveu no canal, quero te pedir para poder se inscrever, ficar até o final, curtir se você aprender alguma coisa aqui comigo e fazer parte também do canal no Telegram. Aqui embaixo tem o endereço e também me acompanhar lá no Instagram. O grupo do Telegram é onde eu disponibilizo os resumos dos livros, né, dos capítulos aqui que a gente está estudando, e é onde também você pode tirar as suas dúvidas, fazer os seus comentários, e se quiser também fica à vontade para deixar aqui no final do vídeo. Então, vamos lá para o capítulo 11. Métodos criativos com os modos de enfrentamento e o trabalho com a cadeira. Bom, então este capítulo ele vai trazer essa aplicação clínica do trabalho da cadeira aos modos de enfrentamento dentro da terapia do esquema. Ele vai trazer alguns recursos para a gente trabalhar aí, como o diálogo de modos, o mapa de modos, que tem os objetivos de aumentar a consciência, né, de fazer essa entrevista com os modos também, utilizar outros recursos como desenhos para ajudar aí a gerar uma motivação e promover a ação para a mudança. Como utilizar a relação terapêutica para promover a mudança? Como utilizar a confrontação empática dos modos? Como fazer o empoderamento do adulto saudável e o diálogo de modos para integrar todos os lados. Os métodos trazidos neste capítulo podem ser aplicados aos três estilos de enfrentamento: o evitativo, a resignação e a hipercompensação. Bom, o trabalho com a cadeira é uma técnica terapêutica que foi originada das ideias do psicanalista Moreno. Foi desenvolvida por George Kelly em sua teoria do construto pessoal e posteriormente foi elaborada e adotada na Gestalt terapia por Peirce. Mais recentemente, ela tem sido abordada, esse trabalho com a cadeira tem sido abordado na terapia focada na emoção com o Les Greenberg e com o Scott Kellogg, inovando e desenvolvendo o uso do trabalho com as cadeiras na terapia do esquema. E o trabalho do Scott Kellogg, que é a nossa principal referência hoje dentro da terapia do esquema, em que fez essa adaptação do trabalho com a cadeira, ele se concentra nos diálogos internos e externos e na sua matrix dos 4 diálogos, em que ele trabalha aí como dar voz, como contar uma história e como fazer diálogos internos e entre relacionamentos e encontros de situações inacabadas também. O trabalho com a cadeira é uma ferramenta terapêutica adotada pela maioria das terapias experienciais e tem sido uma característica das terapias cognitivo-comportamentais mais recentes, e a gente vê muito o trabalho desse recurso, né, dessa ferramenta terapêutica, hoje na terapia do esquema. No contexto terapêutico, as cadeiras vão ser o símbolo que vai ser o objeto da relação. Então, é uma forma da gente representar uma relação, seja uma relação entre várias partes de si, que são os nossos diferentes modos, ou entre duas pessoas, que é a técnica das duas cadeiras, em que a gente coloca uma cadeira de frente para a outra para promover o diálogo entre duas pessoas. Ao objetivar essas partes do eu, o que acontece? Emerge ali um novo potencial na relação. Isso pode acontecer através do processo de você olhar para um lado seu de uma nova maneira, oferecendo uma nova perspectiva, ou através de um desafio direto aos antigos relacionamentos entre si. Então, que
também são diálogos internos aí. Você pode aquietar o seu eu crítico ou dar uma voz maior para aquela parte de si que a gente coloca como o seu pequeno self, né? A sua criança vulnerável. Uma cadeira vazia, ela também pode ser usada para simbolizar uma pessoa do passado ou alguém com quem a gente tenha alguma relação inacabada, né? Um negócio inacabado, que é uma técnica também comumente utilizada na terapia focada nas emoções. O objetivo do trabalho da cadeira na terapia do esquema é conduzir o esquema e a mudança comportamental, mudando as respostas emocionais entre as diferentes partes do self, do eu, para apoiar nossos pacientes a obterem as suas necessidades atendidas de maneira mais adaptativa. Os modos, em geral, eles são definidos, então, como os esquemas ou uma operação de determinados esquemas, né, um ou mais esquemas, e que estão atualmente ativos ali para o indivíduo. Então, o modo é um estado, que é o conjunto aí de esquemas e do estilo de enfrentamento ativo naquele momento. Eles vão sendo desenvolvidos de que forma? À medida que a criança ela tem que lidar com as necessidades centrais cronicamente não atendidas, somando a essa interação com o seu temperamento e a modelagem parental, eles vão sendo desenvolvidos, né, por uma contingência de reforço em jogo e também inclui aí fatores culturais. Ao trabalhar com os modos de enfrentamento, a gente também está interessado em trabalhar os esquemas, em compreender quais são os esquemas que estão por trás daquele modo de enfrentamento e o contexto em que ele foi originado. O trabalho com a cadeira e os modos de enfrentamento, de acordo com esse modelo, na terapia do esquema, os modos de enfrentamento, eles vão surgir para quê? Para proteger contra vários tipos de ameaça e muitas vezes também refletem as forças naturais de uma pessoa. O que que ele quer dizer com isso? É que é quase que instintivo. Porque é isso, para sobreviver, eu tenho que desenvolver um jeito, né, um recurso ali para poder lidar com essa ameaça, e é quase que instintivamente que isso é desenvolvido, né, o modo de enfrentamento. Então, o modo de enfrentamento, ele pode abranger uma sensibilidade às necessidades das outras pessoas, que é um modo aí, o capitulador complacente, uma capacidade de detectar ameaças em potencial, que é quando eu ativo, eu tenho esse modo super controlador paranoico, que eu fico ali, ó, de olho vigilante em detectar essas ameaças em potencial. O ataque de intimidação, que é quando eu desenvolvo essa força para lutar, né? Mas aí é mais do que lutar, é para intimidar mesmo através de coagir, eu posso desenvolver esse modo para poder continuar, né? Não, vida que segue e finge que nada está acontecendo. O protetor desligado. Eu posso desenvolver também o supercontrolador perfeccionista para ser mais organizado. O autoengrandecedor, que é para eu lutar e para eu dar conta, eu inflo, né, meu ego aqui, para poder me sobrepor, sobressair ali diante de determinada situação, ou o protetor evitativo, que é uma forma de recuo. Aqui ele traz, então, alguns modos que a gente tem visto mais hoje na literatura, outras nomenclaturas de modos que não são aquelas mais usualmente que a gente vê logo quando a gente começa a estudar a terapia do esquema, a gente fica muito com esses três modos, a evitação, redesignação e a hipercompensação, e a gente também estuda outros nomes, outras nomenclaturas mais específicas, como autoaliviador, tem o provocativo ataque, e tem esses outros também que vem surgindo aí com à medida que a terapia do esquema avança, e os estudos também, eles vão trazendo outros nomes, como esse supercontrolador paranoico, o supercontrolador perfeccionista e assim por diante. O capitulador complacente, ele pode lembrar, né, que a única maneira de receber afeto era avaliando, era observando, deixa eu ver como que os meus pais estão.
ou um autoengrandecedor, ele pode sentir, né, aquele brilho de ganhar um prêmio e por isso ele entender que eu só vou ser notado se eu me destacar. Ele traz essa explicação aqui sobre esses dois modos, mas não é o foco do capítulo, a gente vai ver aqui. Então, essas memórias do modo de enfrentamento, elas conversam com as necessidades da criança vulnerável para a cura do esquema. E é com isso que a gente pode sintonizar fazendo o trabalho dos diálogos dos modos. Então, eu vou promover uma conversa entre os modos de enfrentamento, como que eles surgiram, por que surgiram, qual que é a função deles, com a necessidade emocional da criança, né? Porque ele surgiu para lidar com algo que faltou. E é essa sintonia entre essas duas partes que vai ser o objetivo aí do trabalho com as cadeiras. Então, um dos objetivos da gente colocar o paciente na cadeira, a gente usar essa ferramenta terapêutica, é porque ajuda muito a gente a aumentar a consciência da presença desses modos, tá? E aí você pode aumentar essa consciência através do que eles sugerem aqui, de uma formulação de modos utilizando-se desenhos, utilizando-se desenhos que vão demonstrar a relação entre os modos. Então, ele traz aqui, né, as autoras trazem um exemplo e um desenho, gente, que está diferente desse aqui. Eu não peguei o do livro, né, claro, eu reproduzi aqui como elas colocam lá no livro, que é o modo crítico, né, determinado paciente tem o modo crítico, tem o adulto saudável, tem o modo desligado, tem o modo durão e tem o pequeno fulano que, deixa eu ver qual que é o nome aqui que elas utilizam, pequeno Chan. E aí você pode fazer essa formulação através de desenhos para poder mostrar como que o crítico e o saudável, o tamanho de cada um deles, né? Como que o crítico está muito próximo do saudável, como que o seu adulto saudável ele está distante da criança vulnerável, como que essa criança vulnerável ela é tão pequenininha, então você faz essa representação em forma de desenho menor, no canto da folha, e qual que é o maior ali, que é o protetor desligado, como que ele acaba se sobressaindo, como que o crítico ele está muito próximo e o tempo todo em cima, né, do adulto saudável. Então, essa formulação de modos através de desenho mostra essa relação que existe entre eles. Para dar vida a essas ideias dinamicamente, então pode ser inestimável, e a gente sabe, quando a gente começa a utilizar isso na prática clínica, como que é muito rico você fazer a representação de algumas dessas relações através das cadeiras, né? O objetivo aqui, neste primeiro momento, não é desafiar o modo, é você, sim, aumentar a consciência do paciente sobre as maneiras pelas quais essas diferentes partes do self estão se relacionando uma com as outras, a fim de dar maior flexibilidade. E aqui a gente pode utilizar tanto cadeiras dentro do nosso consultório, quanto cadeiras, né, que o paciente tenha em casa, mas a gente vai precisar instruir primeiro para o paciente que ele tenha cadeiras. E eu representei aqui algumas cadeiras porque elas podem exatamente fazer isso, objetificar o lado que está ali presente. Eu posso usar, inclusive, isso através de uma representação de um desenho, né? Como que o crítico, às vezes, é uma cadeira mais imponente, uma cadeira maior, como, né? Se esse paciente tiver esse modo crítico mais presente. O modo adulto saudável, o durão e o pequeno, você pode fazer essa representação, então, através de imagens ou à medida que vai aparecendo isso no consultório, você vai pedindo para o paciente sentar em cadeiras diferentes. Eu coloquei essas cadeiras aqui no slide para ilustrar para vocês como que em cada cadeira você coloca um modo. E é para o paciente falar a partir daquele modo. Sentou numa cadeira que é o crítico, é como que é o crítico, como que é este lado. Muda de cadeira, vai para uma outra cadeira.
né? Sentou numa outra cadeira aqui. O adulto saudável, como que ele fala? E assim por diante, a gente vai mudando, fazendo essa representação, que funciona muito também num atendimento online, desde que você faça essa instrução para o seu paciente, que você peça para ele que coloque cadeiras que você consiga visualizar através da tela. E aí, o que que pode ser feito? A partir do momento que você aumentou a consciência, que você foi pedindo, olha, senta nessa cadeira e agora você só vai falar enquanto o seu crítico. Agora nessa, quanto o saudável. E ele consegue perceber essa diferença, ele pode levar como uma tarefa de casa aqui um diário de modo no qual ele vai e anotando os momentos em que este lado foi ativado. Isso vai ajudando ele a ganhar ainda mais autoconsciência de em quais momentos e como que esse modo aparece, como eu me sinto quando este modo aparece, que tipos de falas, de comandos, de pensamentos que eu tenho quando este modo está ativo. E aí, elas vão trazer, então, como a gente pode trabalhar com os modos de enfrentamento, os evitativos, a resignação e a hipercompensação. Então, para cada tipo de modo de enfrentamento, como trabalhar quando o paciente está nesse modo, utilizando o trabalho com as cadeiras. Então, fazendo um resumo aqui, os modos de enfrentamento evitativos têm como objetivos o protetor desligado, proteger e afastar do contato com as emoções intensas. O protetor evitativo é evitar o contato com situações desafiadoras. O protetor zangado é quando ele se percebe diante de uma ameaça interpessoal. O autoaliviador ou autoestimulador, ele vai funcionar, então, como forma de distrair, seja para aliviar, que é o autoaliviador, que é trazer, né, um certo conforto, um apaziguamento ali do que está desconfortável, ou para estimular, que é uma forma também de distrair a gente, sair, né, daquela emoção desagradável, estimulando. Então, quando a gente evita alguma coisa, com frequência, estamos nos sentindo assustados ou emoções podem estar ativadas. Os métodos a seguir, eles são para auxiliar os pacientes a enfrentarem os seus medos e fornecer apoio para que eles consigam melhor atender às suas necessidades emocionais. E aí, uma das formas de você fazer esse enfrentamento é utilizando a relação terapêutica. A relação terapêutica tem a capacidade de desencadear os nossos próprios esquemas e o dos nossos pacientes desde o primeiro contato que a gente faz. Isso oferece uma rica oportunidade para a gente entender os ciclos dos modos no momento, enquanto a gente está atendendo aquela pessoa no nosso consultório, e que muitas vezes esse contexto, né, da relação terapêutica pode caracterizar o mundo interpessoal do paciente. Bom, se o paciente está neste modo de enfrentamento evitativo, você percebe que ele está fugindo, que ele está escapando, você pode usar a própria relação terapêutica para poder pontuar e mostrar isso para ele. Qual que é o primeiro passo? Elas colocaram o seguinte aqui, que a gente faça a nomeação dessa ruptura. Então, se você observar que a relação ela se rompeu de alguma forma, você observa, faz, né, faz essa observação, não só mental, mas também nomeando para o paciente o que, que aconteceu. E você compartilha essa sensação de que alguma coisa aconteceu em termos interpessoais. Esse momento, ele é importante porque ele é emocionalmente carregado e você consegue, junto com o seu paciente, descobrir o que está acontecendo quando você está com essa sensação de que houve uma ruptura na relação. Então, é uma boa oportunidade de vocês aprofundarem nisso e entender o que está acontecendo, né? Qual que é o seu modo, o modo do terapeuta que ativou alguma coisa no paciente e que fez com que ele se rompesse, que ele se afastasse, que ele entrasse nesse modo de enfrentamento evitativo. Então, tanto o paciente quanto o terapeuta podem ser
e provavelmente vão ser, tá, gente? Principalmente quem trabalha com a terapia do esquema e se dispõe, né, a estar emocionalmente ali presente com o seu paciente, podem ser intensamente acionados nesses momentos. E muitas vezes requer um tipo de bravura terapêutica para a gente poder falar, ao invés de evitar a ruptura. Então, esse é um cuidado muito grande que o terapeuta tem que ter, porque ruptura não é agradável para o terapeuta, né? É claro que a gente percebe muitas vezes algum paciente que ele está escapando mesmo, que ele está fugindo, que ele não está conseguindo entrar em contato, né, com a terapia, porque as primeiras sessões, dependendo do quadro de vida, né, da história de vida da pessoa, ele vai chegar mais com todos os seus modos de defesa ativos. E isso gera alguma coisa no terapeuta. E a gente não pode entrar nesse jogo de, ele não quer falar, não vou mexer nisso. Por quê? Porque senão você está fazendo a manutenção do modo de enfrentamento do seu paciente, você não está ajudando. Então, é por isso que ele coloca que eu gostei desse termo aqui, dessa bravura terapêutica, que é você, terapeuta, não entrar nesse embalo. E se você tiver esse modo de enfrentamento também, provavelmente você vai entrar e você não vai falar, você não vai trabalhar o que é necessário trabalhar naquela relação que é para fazer o resgate, né, daquilo que se rompeu. Então, o primeiro passo é nomear essa ruptura e quais são os modos relevantes, quais foram os modos que surgiram ali, né, nessa relação. Você, terapeuta, ouvir essa visão do modo de enfrentamento, né? Qual que é o medo que ele está sentindo, né? Ela traz um exemplo aqui da paciente, a terapeuta, ela escreve uma carta para a paciente, é, ela percebe que a paciente chegou para a sessão muito chateada, muito incomodada com alguma coisa, e antes dessa sessão havia acontecido algo entre as duas. E aí a terapeuta então explora, ela pergunta, né, Rachel, né, o que está acontecendo? Eu estou notando que você está mais chateada. E a paciente vai e não, tá tudo bem. O que que a gente vai trabalhar hoje? A terapeuta e se coloca então, mesmo que você diga que está tudo bem, eu estou com a sensação de que não está tudo bem, né? Alguma coisa aconteceu, você me parece com raiva, chateada. A paciente vai e responde: não, isso já passou, né? Não tem nada, não quero falar sobre isso. A terapeuta pergunta: então, eu sei que eu posso estar bom, eu não sei se você pode ter ficado chateada, eu estou aqui me perguntando se parte disso que está aqui acontecendo com você tem a ver com uma carta que eu te enviei. E aí a paciente, ela não responde e ela dá um olhar assim de incredulidade para aquilo que a terapeuta está lhe falando. A terapeuta vai e se coloca de novo. Então, eu estou me perguntando, né, se o seu lado protetor ele não apareceu, né? E ele não está se sentindo confiante para poder me falar sobre isso. A paciente ela continua ali em silêncio. Então, percebe-se aqui, né, por, né, pelo exemplo trazido, que a terapeuta enviou uma carta para a paciente, e a gente vai ver aqui sobre o que é que isso dizia. Algo que a terapeuta disse machucou ou deixou a paciente chateada, e ela teve uma reação. Né? E a gente usa isso para trabalhar com o paciente. Olha, vamos nomear então aqui, ó, algo do que eu fiz com você ou do que eu te falei ativou qual modo? E o que que este modo está tentando fazer? Qual que é a visão desse modo de enfrentamento? E a gente escuta, né? Aqui a paciente, ela coloca que aqui a paciente coloca que o modo, ele não sentiu que a terapeuta fosse ouvir, você não vai me ouvir, você não vai dar importância para o que eu estou falando, então eu prefiro nem falar sobre isso, né? E aí a oportunidade do terapeuta é mostrar como que esse ciclo ali está funcionando, falar sobre essas reações, sobre como ele foi acionado e trazer isso também
né, para outras situações de vida do paciente. Então, eu me pergunto, né, se da mesma forma que isso acontece aqui entre nós, isso também não acaba se repetindo lá fora. E faz essa relação aí com qual que é a necessidade central daquele paciente. No caso dessa paciente aqui, ela estava precisando de ajuda, ela queria ser ouvida, mas esse movimento dela de não entrar em contato, de afastar outra pessoa irritada, faz com que essa necessidade dela não seja atendida, né? Então, o terapeuta, ele separa simbolicamente, né, é uma forma simbólica que a gente utiliza para mostrar este outro lado que apareceu ali, este modo, e convida a lhe dar voz. E juntos vocês vão entender como funcionou, né, o que que aconteceu, né, o que eles estão chamando aqui de incidente relacional é que algo aconteceu naquela relação. E ao localizar o modo em um espaço mais longe, né, de si mesmo, né, do terapeuta e do paciente, o terapeuta ele consegue fornecer uma segurança e uma contenção de uma situação que é muito carregada, né? Ela tem um potencial ali muito forte, porque o paciente ele não está sentindo, ele está com um modo de não confiar no terapeuta. O terapeuta, ele precisa então ser autêntico em compartilhar a sua própria parte naquele ciclo ali, e muitas vezes isso tem um efeito de desarmar, né, dele realmente falar: "Olha, eu te falei isso com essa intenção e às vezes eu te falei com uma intenção que não era a melhor. Eu acabei falando de um jeito para você que te afastou, mas eu estava só querendo te ajudar, me desculpa". Então, quando o terapeuta ele compartilha essa parte, porque ele também tem uma parte, né, em algo que desencadeou ali no paciente, na ativação daquele modo, muitas vezes faz com que o paciente ele desarme, ele então ele se sinta mais seguro para poder compartilhar com o terapeuta e deixar esse modo falar, né. Uma outra situação trazida aqui do capítulo é essa separação dos modos e o uso da confrontação empática, né. O terapeuta, ele pode optar empaticamente por confrontar o modo de uma maneira mais direta, pedindo permissão para falar com aquele lado. E novamente usando um gesto para localizar que este modo ele está distante do paciente, né. O terapeuta ele mostra empatia pelo modo, mas também afirma clara e especificamente o seu impacto naquele momento e pede a ajuda do paciente para fazer algo de diferente, né? Seja para o relacionamento, o próprio relacionamento ali, ou para ajudar a avançar na terapia de forma mais geral. Então, aqui dando um exemplo, né, do que pode ser feito se essa paciente chegou mais resistente, não quero falar sobre isso que aconteceu, algo que o terapeuta disse numa última sessão. O terapeuta pode pedir, olha, eu entendo que você não quer falar sobre isso, mas eu estou percebendo que tem algo te incomodando. Eh, eu queria pedir permissão para falar, me parece que é o seu modo protetor que está aí, e eu quero permissão para conversar com esse modo, mas eu quero colocar ele em um lugar diferente. Então, você pode pegar uma cadeira e a gente vai imaginar que é esse modo que chegou aqui, esse modo que não quer conversar comigo, esse modo que aparentemente está chateado comigo hoje na sessão, e eu gostaria de conversar com este lado. Então, você faz essa demonstração, né, gestual e também pede para separar, colocar em uma outra cadeira, tá. Essa é uma forma de você fazer essa separação, né, gente. Porque o paciente ele chega ali e muitas vezes ele: "Não, mas sou eu que não estou querendo falar, não é uma outra pessoa". Então, realmente separar, colocar em cadeiras diferentes traz uma representação e uma separação que aumenta essa consciência, né, de como que mesmo dentro da gente existem várias partes, né. Uma outra técnica que as autoras sugerem é a técnica da entrevista. O que que basicamente vai ser feito? Você vai entrevistar aquele modo, você vai pegar aquele modo, apenas aquele modo, colocar em uma cadeira e você vai fazer uma entrevista para poder entender mais profundamente como que ele surgiu, por que que ele surgiu, o que que ele está fazendo ali, qual que é a função dele, né. Então nessa técnica aqui, o terapeuta ele utiliza uma característica central do trabalho na cadeira.
Que é o quê? O que é mais central aqui no trabalho com a cadeira é que o paciente ele ocupe um lado de si mesmo e aprenda sobre ele mais profundamente, sem a intromissão de outros lados ou sem uma pressão social para ser construtivo. Então, o terapeuta pode pedir ao paciente para se sentar em uma cadeira separada e ser um modo. Né? Ou se isso parecer muito desconfortável, né? Porque se o paciente ele pode ficar ali ambivalente, né, sobre a presença daquele modo do tipo, mas eu sou ele, eh, né? Pode achar um pouco diferente ou do tipo, mas se não tiver ele, quem é que vai estar aqui? Você pode pedir para o paciente fornecer palavras para aquele modo de enfrentamento. É com que este modo te parece? E usando essa palavra que coloca ali naquela cadeira vazia, tá? Por exemplo, é o meu modo crítico. Então, vamos usar essa palavra, o crítico, para a gente colocar naquela cadeira ali, você realmente visualizar em uma outra cadeira, né, na cadeira vazia, o crítico. Então, aqui as principais tarefas, elas são essencialmente cognitivas e se concentram em permitir que o paciente ele articule o quê? A origem do modo, então é por que ele se desenvolveu e quando foi que ele se desenvolveu, qual que é a função do modo, ou seja, o que que ele faz para os outros lados, de que maneira que ele é protetor, e quais são os prós e os contras de gerenciar, né, de atuar neste modo nos dias atuais. Então, supondo que eu tenha um modo crítico, e eu, né, fale para o paciente, olha, então aqui nessa cadeira é o seu modo crítico, tá? Pensa, né, se internaliza, se coloca no lugar do seu modo crítico. Você conversando, modo crítico, eu quero conversar com você agora, né? Quando é que foi a primeira vez que você surgiu na vida do fulano? Né? Quando que foi? E aí o paciente vai falando, a primeira vez foi quando, por exemplo, eu lembro que foi quando eu caí de bicicleta. E aí o meu pai virou para mim e falou, nossa, você tem que tomar cuidado para onde você olha, senão você vai cair. Então, por que que ele te desenvolveu ali naquele momento, né? Quando que foi? Foi numa situação de perigo em que eu não tive atenção, ele apareceu, né, para poder me proteger ou para chamar a atenção para algo que eu tinha que ficar atento para que eu não me machucasse, né? Qual que é a função dele então? Era me proteger, era que eu ficasse mais atento às coisas. E aí, quais são os prós e os contras de você atuar dessa forma? Então, é que eh, quando eu estou funcionando, eu estou ativo, pode ser que ele fale isso, né? O modo crítico muitas vezes tem isso, essa função, que é, eu protejo, eu faço, eu evito com que eu receba uma crítica de alguém. Então, eu já me critico antes para evitar que alguma pessoa me repreenda, mas qual que é o contra? Eu estou sempre pensando lá na frente, eu nunca estou satisfeito com o que eu faço. E isso, gente, é uma entrevista. Você vai perguntando e o paciente, dentro daquele modo, à medida que ele tem essa consciência desse modo ativo, você faz essa entrevista com ele. Um outro exercício aqui que elas trazem, né, uma outra ferramenta, é o diálogo de múltiplos modos, tá? Porque o que que acontece? Muitas vezes o confronto empático por si só, ele pode sair pela culatra. Então o paciente, ele pode exatamente se sentir muito pressionado pela terapeuta, enquanto o terapeuta se colocou no lugar, fez a confrontação empática, e ele se sente incapaz de enfrentar os seus medos. Então, por mais que ele se sinta ali compreendido, ele fala: mas não consigo, não me sinto capaz de enfrentar o medo". E aí, você percebe que o paciente ele não saiu do lugar, que a confrontação empática ela não, gerou muito resultado. Então aqui tem que ser feita uma formulação, porque pode ser que tem mais de um modo em jogo, e que está subjacente, está por trás daquele medo intenso do paciente. Então aqui eu frisei de amarelo, porque é algo que pode acontecer, principalmente quando a gente tem um modo crítico muito, muito presente. Que é aqui, ó, onde a evitação ela é forte, normalmente há um crítico disfuncional em segundo plano. E ele faz o quê? Elimina a confiança do paciente e aumenta a sua sensação de inadequação. O que que acontece? A criança vulnerável, ela está muito assustada, né? Ela está aqui, ó,
se sentindo completamente incapaz de enfrentar os seus medos. E o adulto saudável, ele está offline, ele está completamente desligado, né? Ele está ali com um senso alto de ameaça e com baixa senso de ação. Ele está tipo assim, é uma ameaça, eu não sei o que fazer, né? O adulto saudável, às vezes, nem está desenvolvido. Então, o modo evitativo, né, não enfrentar algo, vai oferecer um alívio que ele é instantâneo. E aí, não precisa enfrentar esse desafio. Ele pode ser adiado ou até mesmo descartado como desnecessário. Então, isso aqui é um ponto que eu colocaria, assim, muita atenção para vocês. Eu achei isso muito legal elas terem trazido isso nesse capítulo, porque é uma super dica mesmo, né? Um super aprendizado que a gente tem enquanto terapeuta, de que muitas vezes tem pacientes que vão ter uma evitação muito forte, porque o crítico ele também está muito forte. E aí você tem que ter essa formulação, né? Do crítico, do que o crítico está fazendo, onde é que está a criança vulnerável e o meu adulto saudável, onde é que ele está. E aí você vai promover o diálogo de múltiplos modos, é isso, porque tem vários modos ali. Em uma cadeira, eu coloco a criança vulnerável, na outra cadeira, o modo crítico, na outra cadeira, o meu adulto saudável. E aí, muitas vezes, o terapeuta ele funciona ali como um coach, né, como um orientador, para instruir o que vai ser dito, dependendo da posição que o paciente assumir ali do modo de enfrentamento, né? Ou do modo da criança vulnerável, o modo adulto saudável. É, Esse diálogo ele também pode ser utilizado aí para reverter o círculo vicioso com o terapeuta e do paciente, fornecendo proteção do crítico, né? Ajudando aí a fazer essa conexão com a criança vulnerável e moderar o modo evitativo para permitir que o paciente comece a enfrentar os seus medos. Trabalhando com a resignação. Aqui elas trazem, então, duas sugestões de ferramentas, que é o diálogo de empoderamento da criança vulnerável até o seu adulto saudável e fazer um desenho da ativação esquemática e do surgimento dos modos. Quando a gente coloca, né, a criança vulnerável em uma cadeira e o adulto saudável em outro, quando esse adulto saudável ele já está minimamente desenvolvido, o paciente na cadeira da criança ouvir o seu adulto saudável faz com que isso empodere, né? Ele se sente mais forte para poder enfrentar, às vezes, uma situação em que ele está se sentindo resignado, que ele sente que ele não tem muita alternativa, não tem muito o que fazer, não adianta. Então, é um recurso que pode ser utilizado para você empoderar, você realmente fazer com que o paciente sinta a força do seu adulto saudável e que ele consegue sim sair daquela situação, tá? E uma outra possibilidade é esse desenho da ativação esquemática, é realmente você desenhar numa folha os modos, colocar as falas dele e fazer setas, mais ou menos parecido com o primeiro desenho que elas colocaram aqui. Então, você desenha mesmo, porque a gente está falando, né, gente, dessa linguagem de modos, é que isso está tudo aqui dentro, tudo é dentro da nossa cabeça. Eu mesmo, eu tenho o modo crítico, eu tenho o modo saudável, eu tenho a minha criança vulnerável, tudo está aqui dentro, né? Eu sou uma só. Então, desenhar faz com que a gente separe essas partes, colocar em cadeiras também. Então, isso ajuda muito, 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 muito a gente ter essa consciência, eh, e a gente ir aumentando mesmo a nossa autoconfiança para poder lidar com situações que às vezes a gente acredita que não vai conseguir lidar. Por exemplo, a resignação aqui, né? E uma outra forma aqui de trabalhar com a hipercompensação também tem a ver com esse modo de enfrentamento e você chamar um adulto saudável, você realmente reforçar a atuação do adulto saudável, né? Os modos hipercompensatórios, eles geralmente evoluem em situações que a vulnerabilidade da criança, ela era inaceitável, ou ela se sentia muito insegura. Então, para sobreviver emocionalmente, o que que eu faço? Eu desenvolvo medidas, né, que vão ser opostas àquilo que o meu esquema está trazendo ali, né, de insegurança. Então, eu vou ser mais duro, eu vou ser mais firme, eu vou querer impressionar se eu me sentir muito defectivo, né? Não, eu vou querer sair por cima. E muitas vezes, esse modo, né, muitas vezes não, né, o modo hipercompensatório, ele está fazendo o quê? Ele está escondendo
né, a dor central. A gente não consegue ver qual que é a dor. Tá ali, isso desvia a nossa atenção da dor ali da criança vulnerável. E eu preciso enfrentar também este modo chamando o meu adulto saudável, né, para poder conversar com este modo, tá? Bom, para encerrar, as dicas para os terapeutas é que o trabalho com a cadeira pode ser e é, né, né, falando assim da minha parte aí clínica, né, das experiências em que eu já me submeti, que eu já submeti também, né, é uma ferramenta muito poderosa da gente fazer esse delineamento, né, de fazer esse desenho, de mapear essas relações dos modos e da vida, essa formulação, né? Quando você perceber também que um paciente na mesma sessão ele mudou de modos, porque isso acontece, né? Às vezes o paciente ele mesmo conversa e isso é legal, que às vezes ele fala, ah, cara, é como se tivessem duas pessoas falando, ah, e tem mesmo. Então, no momento que ele fala isso, não, então peraí, quem que tá falando aqui agora? Põe uma cadeira. Ah, tem horas que eu penso que eu tinha que tentar, que eu tinha que me arriscar. Ah, mas aí vem uma vozinha e fala: não, você é fraco, você não vai conseguir. Então, quando você identifica isso acontecendo, você já separa, já pede para colocar, né? Não, peraí, eu tô ouvindo mais um lado. Senta aqui nessa cadeira, fala deste lugar. E aí, às vezes, ele tá lá nessa cadeira falando e começa a misturar. Não, peraí, mas esse lado não é esse lado que tá falando isso. E agora é o lado saudável, e você troca. Porque isso ajuda tanto a retardar esse processo de mudança, eu sou assim, ele consegue perceber isso, né? Que é isso, aumentar essa metaconsciência. Ele consegue perceber, mas você também retarda que ele saia de um modo que às vezes ele está lá ganhando força, se empoderando, que aí vem o crítico. Então, enquanto ele está lá empoderando, você fala, não, o crítico não é agora, é quando você está nesse modo do adulto saudável. O que que ele está falando? E ele tem esse potencial, então, de fazer essa integração dessas partes, né? Então, o trabalho com a cadeira pode apoiar muito a mudança do esquema, também através da técnica de entrevista dos modos, e onde você também explora aí quais são os prós e os contras da sua função, tanto no passado quanto no presente, tá? Pessoal, este capítulo ele é riquíssimo, vale muito a pena a gente ler, a gente se debruçar, a gente realmente fazer as técnicas aqui para vocês entenderem. Mas eu espero que tenha ficado claro aí a ideia, né, do que eles trazem, do que é esse método criativo para a gente poder utilizar com os modos de enfrentamento. Deixem seus comentários, as suas sugestões. Eu espero vocês lá no grupo do Telegram, também no meu Instagram, Carol Cota Psi. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.